Então, estamos começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, dessa vez para falar sobre Star Wars Visions. E está aqui comigo o Rick the Third. E aí galera, Rick the Third aqui e minha única mensagem é chupa o What If. Então é isso, então vamos para Star Wars Visions. Pois bem, Star Wars Vision é um projeto que ele é uma antologia, cada um dos curtas tem uma visão diferente de Star Wars com um estudo diferente. E o primeiro deles é o The Duel, que é dirigido por Takanobu Mizuno, animado por Kamikaze Douga e escrito por Takashi Okazaki. Focado muito nessa abordagem inspirada em Kurosawa, né? É bem interessante que eles passam no Japão feudal, né? Da primeira vez que eu vi o trailer, eu tava com muito medo pelo caso de... Sabe, quem é acostumado a assistir anime sabe como é que é anime CGI, sabe? Será que vai ser bom de qualidade? E o que eles fazem aqui é surreal. É meio que uma habilidade de cel shading com 2D misturado com 3D e que funciona bastante bem, sabe? Ele tem aquele movimento do CG, né? Costuma ter em certos animes. O que dá um diferencial é esse filtro que eles colocam. Dá até tipo uma beleza a mais, tipo uma identidade própria pro anime. Sério, comparado a coisas que eu vi como Berserk 2016, pelo amor de Deus, está a anos-luz. E é bem legal essa interpretação que eles fazem de um Ronin, né? E é legal que você fica sempre pensando quem que ele é, se ele é um Jedi ou não. E aí eles fazem toda uma quebra de expectativa. Eu, tipo, o tempo todo eu tava pensando, pô, ele deve ser um Sith renegado, sabe? Ele tem muita cara disso. Ele meio que lembra também um conceito do Jedi cinza, né? Eu achei isso muito interessante. Ele mantém todas as habilidades de Sith, só que ele é um Ronin, né? Ele está vagando, né, por aí. E tem essa arma que já virou meme, né? O guarda-chuva dos Estados Unidos. Coisa maravilhosa, tipo, eu fiquei surreal quando eu vi no episódio como é que ela funciona. Eu falei, nossa, Star Wars precisa mais disso, né? E é legal que ele já começa focando também nos cristais, né? Sim, nos Cyber Crystals, né? A gente acaba esquecendo deles porque nunca mostra nos filmes que tem um cristal dentro do sabre de luz, mas aqui eles mostram bastante. Achei bem interessante isso. Acho que aqui o maior mérito deles é meio que explorar mais conceitos que poderiam ter sido explorados mais nos filmes, sabe? Tipo, esse lance do sabre, do dilema do Jedi e do Sith, tipo, não ser só A e B, tem que ter um X e um Y também. Eu fiquei tipo, caramba, como é que um projeto desse não foi feito antes? Eu quero 8 temporadas de vídeo na minha mesa agora. Partindo desse, a gente tem depois Tatooine Rhapsody. É feito pelo Estúdio Colorido, escrito por Yazumi Atahashi e dirigido por Taku Kimura. É um dos curtas que não é muito focado na questão de Jedi ou das batalhas. É focado numa parte importante de Star Wars que as pessoas esquecem, mas a bandinha. Uma bandinha de rock de um jovem padawan que escapou e ele formou uma amizade, né, com outros perdidos aí, outros alienígenas, uns droids, e formou uma banda. Primeiro, eu achei bem bonito esse visual, ele não tem cores muito pesadas, e eu acho bacana aí que essa coisa, tipo, vamos focar nessa banda, né? Ele é um Jedi que tem uma banda, ele parece bem um filme de estrada de banda, tem uma parte dele, só que com o Boba Fett perseguindo eles. Primeiramente, o Beto e a Lori vão me amar por dizer isso, mas é o High School Musical de Star Wars que a gente merece. E uma coisa que eu fiquei impressionado é o tanto de gente que odeia esse episódio, porque, caramba, o que vocês esperavam, tipo, de um episódio sobre banda, sabe, em Star Wars? Esse episódio me surpreendeu bastante, tipo, de não ter uma luta ou alguém querendo matar outra pessoa. Tipo, tem um Boba Fett lá, mas ele é só um elemento do episódio. O outro lá, o Gi, né? Ele precisa ser levado pro Jabba, né? Pra ser executado. E é basicamente só isso, por conta que o foco é mais essa relação de afeto que eles criaram entre eles. E de ser uma grande banda. Eles só tem uma música, né? É só um hit. É só um hit. Eles estão tentando, de alguma forma, fazer sucesso tocando em qualquer lugar. Que é o que leva até a conclusão lá, onde eles pedem um patrocínio do Jabba. Patrocínio do Jabba. E é legal porque, tipo, eles se dedicam ali, eles mostram a música inteira que eles fizeram. E, sério, eu fiquei, tipo, tão feliz, sabe, com o sorriso bobo assim nesse episódio. Encheu meu coração de alegria. E quando eu acabei, tava lá eu de novo. Tá. Ele foca num lado mais simples
de Star Wars, dessas pessoas, né, que se perderam, né, no meio de toda essa guerra, né? Exato. E aí ele cria essa história de amizade aí com uma bandinha de rock. Eu acho que funciona muito bem. E, por sinal, a adaptação em português ficou muito boa, em português do Brasil, da música. Muito animes 2000, né? Parece a abertura de animes 2000. Esse é um dos curtas que eu acho que ele realmente funciona como um curta. Total, e se eles quiserem continuar, eu apoio total ver uma turnê, sabe, da Twin Rappers de outros planetas, como Alderaan, sabe? Agora chegamos ao terceiro, que é Os Gêmeos, né, The Twins, dirigido por Hiroyuki Imaishi e escrito por Hiromi Wakabayashi, animado pelo estúdio Trigger. E olha, esse aqui, ele é sensacional. Ele tem muita informação, ele te joga 2 kg de informação logo no início, pra você entender o que é esse mundo aí. Que aí tem toda essa parada desses gêmeos criados para o lado negro da força, e também tem essa coisa dessa energia, né, da força aí que eles controlam. É uma parada Diode da força, né, mas tá mais próximo do Last Jedi. É tipo dois parentes interligados, né, pela força. É um conceito bem interessante até. Ele passa muito aquela vibe do Star Wars Last Jedi, do momento da Sala Vermelha até eles quase se matarem, a Rey e o Kylo Ren. Não, a cena do Sabre de Luz, que foi a coisa mais incrível que eu já vi em Star Wars na vida, é total a cena da Almirante lá, né? Atravessando tipo as naves na velocidade da luz. Nossa, ele atravessando a Star Destroyer com um sabre, que coisa maravilhosa. E é no estilo clássico do Trigger, esse, completamente surtado. Sim, da loucura extrema. As cenas de ação são incríveis, isso aí. Nossa, surreal. Tem uma abertura muito boa para ser bem surtado o Star Wars. Mas eu acho que não precisa ter limitações, porque a própria franquia original, ela surgiu meio que de contribuições. George Lucas misturou um monte de parada muito louca. A ideia do George Lucas, tipo, em cada filme era inovar cada vez mais, né? Tanto nos efeitos quanto nos conceitos. E ele termina de um jeito que, se quiserem, eles podem fazer uma continuação. Pela base que eles colocam, ele funcionaria muito bem como uma trilogia de filmes, eu acho. Total. Concordo. Ah, e sem contar que aquele final foi maravilhoso pelo simples fato de me fazer pensar, pô, eu queria tanto ter isso em 2019, depois de assistir aquela trolha. Ia literalmente me animar mais, tipo, se eu tivesse aquilo. E deixa toda uma ponte aberta aí. Eles podem, claro, desenvolver melhor, né? Contar toda essa história desde o começo e tal. Mas acho que tem um material bem legal aí, que eles podiam explorar. Eles pegam uma ideia até descartada pela Disney, eu acho, que é a ideia de repetir gêmeos, só que aí de lados opostos. Ele é Star Wars, mas ele também é muito próprio do estúdio Trigger. Então nós chegamos ao 4, que é The Village Bride, dirigido por Hitoshi Haga, escrito por Takahito Onishi e Hitoshi Haga, e produzido pelo Kinema Citrus. Isso é bem interessante porque é um dos poucos que se passa nas prequels. ele se passa nas prequels e mostra um planeta remoto, né? A gente acompanha outros tipos de povos, né? No caso, levemente inspirado, eu acho que em samoanos ou havaianos. Sim, e uma coisa que eu gostei bastante dele é como ele explora, tipo, mais sobre o império, tipo, dominar planetas, sabe? Falar um pouquinho sobre escravidão, o casamento forçado, né? Porque a princesa lá tá sendo levada e a família dela, tipo, já tá, tipo, pô, não faz isso não, só que, tipo, ela tá decidida pelo povo. E do outro lado a gente tem a Jedi, né, que tá renegando ser, tipo, o que ela é. O que eu acho muito interessante, porque todo Jedi, tipo, que a gente via era, pô, eu vou treinar e tal, só que essa aqui a gente vê ela meio que receosa, tipo, véi, será que eu entro, né, nessa história? Será que eu tenho algum propósito aqui? Quando ela simplesmente revela, sabe? Começa a atacar os carinha do Império que tá meio que ameaçando a família lá da noiva. É um show à parte. Ele é uma mistura tanto de filmes de samurai e ele lembra também muito desses animes, assim, essa ótica mais feminina dentro dessa sociedade japonesa. Ele trabalha muito bem isso. Eu acho o visual da animação, assim, o design, esse é um dos mais bonitos. Concordo. Ele é muito bonito, é uns traços bem delicados, assim.
Sim, não tem, tipo, meio que uma linha preta, né? Tipo, em cada. Tipo, não tem uma linha preta, como eu posso dizer, forte, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse episódio começa o conceito de sabres de luz de formas diferentes também, depois do guarda-chuva, né? Porque a gente teve o guarda-chuva, a gente teve o microfone sabre de luz, que eu achei aquilo genial, no episódio 2. E nesse a gente tem, pra mim, o mais genial, que é a katana dourada, né? Katana, sabe, de luz dourada. O quinto é a Nona Jedi, né? The Nine Jedi, dirigido por Kenji Kamiyama, escrito também por ele, com produção do Production IG. Esse, eu acho ele simples, a execução dele eu acho muito foda. Sim. Ele é uma história que se passa após a Ascensão Skywalker, trabalha em cima do que aconteceu com os Cavaleiros Jedi e com os Siths remanescentes. É toda uma reunião para chamar esses Jedi. E aí a gente trabalha muito com essa perspectiva sobre se existe ou não um traidor ali. Uma coisa que eu acho legal é essa parada da personagem ser filha de um ferreiro, né? Essa parada que ela é filha de um ferreiro, um criador de sabres. Isso ajuda ainda mais, porque esse episódio tenta meio que misturar duas narrativas, né? Tipo, meio que Oito Odiados, sabe? Tipo, Cães de Aluguel. Cães de Aluguel não, é outro filme do Tarantino que agora me veio à cabeça, que todo mundo tá lá e tem um traidor, só que nesse caso são todos. Enquanto isso, a gente tá tendo outra narrativa, que é tipo a narrativa da mensageira. Que é tipo, eu tenho que levar isso aqui pra galera que realmente é importante, enquanto eu sou só a mensageira. Só que no final, você tem um plot twist de que ela que é a protagonista de verdade, sabe? E isso me fez pensar, caramba, olha esse nível de narrativa, sabe? Conceitos da cultura japonesa dentro de Star Wars, toda essa coisa do criador de sabres, né? E você partir muito ponto de uma personagem que não se parece com o que você espera de um protagonista, de um herói. E eles trabalham muito bem com isso, principalmente na ação. A ação desse episódio é bem legal. É um esquema de shonenzão, de ação, tanto a sequência de sabre de luz, quanto as sequências de perseguição. Eu acho, tipo, impressionante também a cor do sabre dela, sabe? Antes de virar, tipo, totalmente verde. Eu amei muito esse conceito de, o sabre pode decidir também qual sua cor, dependendo de como sua alma é, né? Tipo, você é bom ou você é mal, ou os seus desejos te fazem ter essa cor. Até para trabalhar os temas, né, de Star Wars. Ele acaba sendo simples, só que muito bem executado. Eu acho que daria para fazer um anime em série, com toda essa técnica que fizeram aí. Acho que ficou bem legal isso. Agora o sexto é um dos favoritos de muita gente, Toby-Wan, dirigido por Abel Gongora, escrito por Yuichiro Kido e animado pelo Science Saru. E esse é basicamente Astro Boy, Pinóquio e Mega Man em uma história só. Começando que eu não vi ninguém falando isso, mas com certeza é exatamente isso. O nome de Obi-Wan é uma referência a duas coisas. Acho que é o personagem principal de Astro Boy, que se chama Tobio, que ele é literalmente o garoto que é o filho do cientista que morre pro Astro Boy nascer. Também a piadinha com Obi-Wan, né? Porque Obi-Wan. Eu acho muito legal isso, como eles trabalham os conceitos de luz e trevas, porque a diferença que é quando, no começo, quando ele é educado pelo professor Mitaka, toda a inocência é realmente uma coisa bem Astro Boy, bem com aquele ar lúdico, com todo esse mundo robótico ao redor, e ele querendo aprender ali com o sabre. Acho muito legal a questão de, na imaginação dele, ele se vê como uma criança e não como um robô. É literalmente a saga Pinóquio de Eu Quero Ser um Menino de Verdade. O que representa ser ele de verdade é ele se tornar um Jedi. Do meio pra frente do episódio, tem um salto temporal que me lembrou, na hora, uma parada meio Mega Man X, até por conta que o tamanho do vilão me lembra a diferença de tamanho do Mega Man. Total Sigma, né? Sigma. Esse é um que não fala muito sobre isso, mas a luta é muito bem animada. Me lembra bastante duas coisas, que é tipo esses animes clássicos, que a luta tipo, é realmente tem uma freneticidade nas páginas de mangá, e quando são adaptadas tipo, são melhor ainda. E me lembrou até um pouquinho de Dororo. Me lembrou esse estilo meio samurai na chuva, e foi lindo pra mim. E tem essa coisa que às vezes esquecem, mas é muito interessante com o trabalho, é a forma diferente de lutar que eles têm
que é por conta dos lados que eles fazem parte. Claro que o vilão, ele é mais uma ameaça do que um personagem e tal, mas é bem legal a forma como ele é muito mais agressivo e pesado. E o Toby-Wan, ele é muito mais leve, gracioso. E uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se tipo isso é verdade ou não, eu não fui mais a fundo, mas um dia desses eu tava olhando e eu achei ainda mais interessante sobre a nave que o Obi-Wan acha, porque pelo que analisaram, ela parece ser uma nave Sith, sabe? Ou seja, o doutor não é tipo tão puro assim, entende? Eu acho muito legal o design do doutor. Ele é basicamente o Dr. Light. Ele é idêntico ao Dr. Light. Total. Até tem um momento ali do episódio, que é depois do salto temporal. Lembra muito aquelas cenas do Mega Man X, do holograma do Dr. Light, explicando coisas pro... Não, e outro momento o Mega Man X do episódio é quando aquela armadura se encaixa no Obi-Wan, né? É total Armor X. Esses eventos, toda essa parte sombria, eles lidam de uma forma muito inocente. Sim. Acho que é por isso que lembra um pouco Goku também. Tanto que na voz original, na japonesa, quem é a voz do Obi-Wan, né? A própria dubladora do Goku. Isso aí fica bem interessante se eles quisessem continuar ou até fazer outros curtas. Eu acho que tem espaço aí. É um take bem legal. É uma homenagem, né, para esse monte dessas ideias aí do um garoto artificial, né, seja Pinóquio, Mega Man, Astro Boy. Mas acho que ele acaba tendo uma interpretação bem única, assim, sobre os dois lados da força. Exato. E é muito legal a ideia de um droid poder ser um Jedi. Exato. E uma coisa interessante é que, tipo, ele já nasceu com esse conceito, sabe? Tipo, do bem e do mal. Eu gostaria muito de ver mais, tipo, episódios nesse estilo de roteiro, dele meio que em conflito, sabe? Tipo, o lado negro da força começando a falar, não é bem assim, sabe? Eu ainda acho o salto temporal tem só um pequeno probleminha que é um pouquinho desbalanceado ali. Você demora a compreender e logo ele já chega no clímax. Mas tem um salto temporal muito pior lá, um episódio aqui pra frente. Exato. Tipo, nesse ainda dá pra meio que entender ainda, sabe, o que aconteceu. Nesse ainda dá pra você compreender dentro da estrutura do episódio. Exato. Chegamos aqui ao episódio 7, The Elder, né, o Ancião, dirigido por Masahiko Otsuka, que também escreve esse episódio e é animado novamente pelo Studio Trigger. E isso é bem legal porque o Studio Trigger ele faz algo completamente diferente do que eles fizeram no outro. Esse aqui é mais focado numa coisa bem clássica, puxa a inspiração de vários filmes e também tem muita coisa de Star Wars. Para começar, a história se passa muito tempo depois da morte do Darth Bane e do início da extinção dos Siths, que é uma outra época também nunca explorada, pelo que eu me lembro no cinema, né? Acho que nunca foi explorada essa época aí. Tem esses Jedi e esse Padawan sentem uma presença obscura. E é bem legal a fisionomia desse Jedi Padawan. Parece muito o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan. Sim. E eu acho incrível também é como a Trigger fez o visual mais sinistro pra um Sith, né? Aquele velho olhava pra ele e falava, meu Deus do céu, não quero me encontrar nunca com esse cara. É muito legal essa batalha porque o ambiente, né, ele vai ficando mais sombrio. Sim. Isso é legal em muitos desses episódios. Quando tem um Sith, parece que ele altera a própria natureza. A paleta de cores? É, e altera a paleta de cores também. Eles trabalham muito bem com isso aqui. E é interessante a conclusão do episódio. Ele é mais estilizado para uma vibe bem daqueles filmes de samurai, da própria trilogia do Musashi. Aham. Ele me lembra muito essa coisa de um golpe muito rápido, né? Que você nem vê. Ele trabalha muito com esse Sith que ele é completamente overpower. Basicamente, eles não têm condições de vencer ele. E eu gosto como o episódio conclui. Ele é derrotado, mas ele não é derrotado por eles. Ele é derrotado porque ele tá velho. Exato. O jovem fica todo empolgado, né? O Padawan. Aham. E o mestre dele olha com respeito pro Sith. E sem contar que, tipo, o mestre quase não vencia. O motivo do mestre ganhar é porque o Padawan ainda jogou o sabre, né? Distraiu ele e pá! O sabre entrou com tudo no Sith. Ou seja, o Sith ainda poderia vencer aquela batalha. Ele realmente era invencível.
E o legal é que eles não dão muita informação sobre ele. Ele pode ser qualquer um. Sim. Ele pode ser qualquer um personagem aí. Ele é um Sith que se tornou exilado após a extinção dos Siths. Confirma logo que ele é o mestre do Palpatine. Faria muito sentido. Exato. O jeito que ele se porta e tal. Até o lance dele, tipo, soltar raio, né? Tipo, das mãos, etc. E uma coisa que eu fiquei impressionado, eu sempre falo que animes são a escolha perfeita pra você fazer uma cena de batalha na chuva, sabe? E esse episódio foi certeiro nisso. Sim, é toda essa coisa. Eles criam realmente um ambiente ali pra essa luta que é no meio do nada, né? Se tornar épica. Exato. Esse eu acho que ele funciona muito bem como um curto, mas eu gostaria de ver mais desse tipo de história, assim. Eu acho que eles trabalham muito bem aqui, né, nessa linguagem de samurai, porque, tipo, é uma parada meio que no passado e tal, a gente tá acostumado que os prequels, eles perdem um pouco da estética, né, de samurai, e aqui meio que resgata isso, nessas épocas mais antigas, né. Agora, o 8 é o Lop em Ocho, dirigido por Yuki Yagarashi e escrito por Saiwaka, e produzido pelo Geno Studio. Esse é a cota furry aqui dos curtas. Ele se passa durante o reinado do Império. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem uma questão interessante com toda essa personagem. Ela não é Wookiee, né? Ela tá mais pra um coelho, né? Sim. Mas ela tem toda uma parada. Tá no Star Wars, essa coisa dos escravos, né? Desses outros povos, né? E até certo ponto eu acho ele bem interessante. Esse aqui volta a ter influências mais fortes de Japão feudal. Só que é uma coisa mais fantasiosa, assim, não tão... O The Duel tava mais pra uma coisa meio vagabonde, né? Total. Aqui eu acho que ele vai mais pra Inuyasha. Verdade. O problema dele, eu acho interessante, a personagem é muito boa. Eu gosto da relação que ela cria com o pai adotivo. Sim, e sem contar que o pai adotivo é a cara do pai da Dororo, né? Sim. Provavelmente deve ser influência do Dororo também, não sei. Total. E outra coisa que eu fiquei admirando muito, tipo, nesse episódio, mesmo ele sendo o meu menos favorito, porque eu também gostei um pouco dele, mas, tipo, eu achei a animação tão surreal, sabe? Tipo, ela tem um charme tão grande na fluidez, os detalhes dos traços dos personagens, até os Stormtroopers que estavam mais simples, eu fiquei, caramba, olha que coisa linda, sabe? Ele é muito bonito e toda essa animação que eles criam aqui é uma mistura perfeita de 2D de alto nível com CG de alto nível. Exato. E não fica estranho. Tanto que começou o episódio, eu achei que era outro episódio CG total. Porque começa com acho que um Destroyer, né? Pelo que eu me lembro, acho que é o Destroyer, o nome daquela nave. E é perfeito, é quase real aquele Destroyer. Total. Que abre. Aí depois ele vai para esse esquema aí, que é muito sobre... Existem as pessoas que acreditam que o Império controla, se revoltar é inútil e vai causar só mais problemas. E existem os outros que são contra o Império. E aí tem todo um dilema da própria família, né? O pai, ele é contra o Império e a filha biológica dele é a favor. Tem todo um embate ali. E esse embate sobre quem é mais digno, né? Do sabre, quem consideraria mais como filha, quando na verdade ele considera as duas, né? Só que uma delas virou fascista. Mas o problema principal do episódio que acaba fazendo ele perder muita força, o salto temporal é muito confuso. Isso. É muito confuso, você não entende. Porque salta muito, e ao mesmo tempo não parece que saltou muito, porque ela não cresce tanto. Eu entendo que talvez eles se inspiraram nessa coisa que eles crescem, eles demoram pra crescer muito, né? Esses seres tipo Ilkis e Wookiees. Só que ao mesmo tempo fica muito confuso ali, porque tem a irmã que era pequena, ela tá basicamente uma mulher adulta ali, né? Eu demorei um pouco pra entender que ela era a mesma, né? A mesma personagem. A própria coisa do ponto de vista do pai acaba não sendo tão explicado. Porque você só entende lá pro final essa questão da visão dele, de mundo e sobre o Império. Esse aqui é um que ele funcionaria em um filme, ou um anime curto. Concordo. Assim.
Ou então, tipo, num anime episódico mesmo, porque eu preferia muito mais que aquela explicação fosse, tipo, ele meio que explicando para as duas, sabe? Ou seja, a gente teria um conflito ainda maior das duas personagens quando chegasse aquele momento. A animação é linda, né? A luta final eu acho incrível, assim. E com essa marca registrada de praticamente de Inuyasha, né? De flores de cerejeira Uhum. caindo. A coisa mais surreal do episódio pra mim foi, tipo, quando ela bateu lá o carro, ela deu um pulão, pegou um planador, tipo, um guarda-chuva e começou a planar do nada. Foi maravilhoso. Eu acho que eles trabalham muitas ideias legais, mas outras. É que assim, no geral, muitos episódios, eles são ou uma história fechada em curta, em outros casos é quase um laboratório para um filme ou uma série de anime. Em alguns casos o laboratório não atrapalha, é até interessante, como a gente falou aqui do Gêmeos, ou até o próprio Toby One, mas aqui não consegue fechar como uma história. Ele fica muito confuso do meio para frente. Ele ganha força de novo no final, mas ainda ele soa um pouco estranho. Mas eu gostaria de ver mais dessa relação da Lope e Ocho. Acho que ele é um anime de 26 episódios, acho que um filme daria pra fazer algo legal. O último e nono é Akakiri, dirigido por Eun-young Choi e escrito por Yuichiro Kido. E é do Science Saru. Acho que esse é um dos poucos que represou alguém da equipe. É o mesmo escritor do Toby One e também no mesmo estúdio. Caramba, eu não sabia dessa. E esse eu tenho alguns problemas porque eu não consigo me conectar direito com os personagens, porém eu acho o conceito muito bom. Ele meio que é o conceito do, do Anakin sendo levado pro lado negro, só que aqui eu acho ainda melhor explorado, porque tem todo o lance dele finalmente poder usar, né, pra trazer a pessoa de volta à vida, e é provado, né, tipo, pela mestra lá do protagonista. Sim, ele pega de novo esse ambiente da extinção dos Siths, nessa abordagem aí que envolve a princesa, né? E ele também subverte bastante o que são Siths. Eles estão fazendo muito isso aqui, eles estão dando toda uma nova cara para Siths em diversos episódios. E eu acho o take que eles fazem com Siths bem legal aqui. É meio que um Sith amargurado, né? Que não é totalmente ruim, né? Exato, ele simplesmente tipo falou, véi, eu amo essa pessoa e pra fazer ela ficar viva, eu tenho que me juntar a eles, então é o sacrifício que eu preciso fazer. É uma abordagem meio que, vamos dizer assim, um romance samurai, né? Tipo, ele precisa voltar para aquele lado que ele renegou para ajudar essa garota, né? Isso eu acho bem interessante. Aliás, isso lembra um pouquinho o Samurai X. O Samurai X tem uns momentos assim também. Dele ter que abraçar o lado sombrio dele, assassino e cruel, para proteger a mina lá, né? O que eu não gosto muito, realmente, é que Não conseguiu se apegar muito, né? não consegui me apegar muito. O ritmo eu acho um tanto estranho. Eu acho meio estranho quando eles focam tipo na viagem, sabe? A viagem parecia um pouquinho rushada, porque a gente conhece os personagens, beleza, e pronto, vai tipo continuando só mostrando eles andando, eu fico, ok, mostra mais um pouquinho, sabe? E outra coisa que eu fiquei, tipo, muito. Que eu achei muito legal é que eles explicam o que é aquelas visão, sabe? Que o protagonista fica tendo e é a tentação, né? Do lado negro querendo dominar ele. Quando, tipo, chega no finalzinho, eu gosto muito que o cenário vai de um azul, que, tipo, ele tá neutro, aí vai começando a ficar mais vermelho, e quando ele tá disposto realmente a sacrificar tudo pela mulher que ele ama, o vermelho total domina o cenário, sabe? Eu acho isso muito lindo. Tanto em fotografia quanto em roteiro. Essa questão, acho que eles trabalham bem esses personagens em mundos tão diferentes. Essa aura fúnebre, né? Da extinção dos Siths e o personagem tentando escapar, mas aí meio que o lado bom dele o força a ir pro lado ruim, né? Essa é uma dualidade muito boa. O máximo que a gente já viu disso deve ser na série do Clone Wars e no Last Jedi, na dualidade que faziam com o próprio Kylo Ren. A gente precisava ver mais, assim, porque realmente isso faz sentido, você pensar em todas as questões de onde veio a filosofia do Jedi, que veio de toda uma questão de Bushido, né? Uma mistura de Bushido e religião.
Eu aceitaria mais Sif se tivesse mais desse ponto de vista. Não é preto no branco, né? É quase Sif cinzas, né? De certa forma. Exato. Nesse quesito, eu acho que esse episódio, ele trabalha muito bem esse conceito. E eu acho a animação em si, ela bem charmosa. Ela tem um tom adequado para a história, ela é sempre muito pesada. Passa até uma vibe, às vezes, meio sufocante, né? Sim, tem horas que, tipo, esse traço mais simples me lembra duas coisas, que é, tipo, me lembra Samurai Champloo e um pouquinho até de Samurai Jack, sabe? Outra coisa que eu tenho que admirar também sobre esse episódio é a música, porque, tipo, fica um... É uma música tão diferente que eu nunca vi no universo Star Wars, eu fiquei, caramba, não é que combina? Sim, o tom dele, a narrativa dele é bem interessante. Eu acho que, mesmo com tantas histórias pegando elementos de samurais, é bem legal ver como cada um consegue ser diferente do outro. Então, esses foram os 9 episódios, né? Nossas impressões aqui sobre cada um deles. Tá bem próximo do nível Animatrix, ou até aquele do Batman. É o Gotham Knight, né? Isso. Que eram várias histórias, vários conceitos. Eu acho que, mesmo que você não goste de tal história, eu acho que a proposta não funcionou. É uma ideia interessante e, na maior parte do tempo, bem aplicada. Quase sempre é bonito e bem animado. Realmente, mesmo sendo tudo dentro do mundo de anime, ele explora várias vertentes diferentes. Tipo, pra quem ama animação, esse projeto é um prato cheio, porque... cada vez mais você fica uau, sabe? Tipo, a cada episódio você fica, caramba, como é que a gente tem isso, sabe? Virando realidade. É algo que eu nunca imaginaria ver no universo Star Wars. Star Wars precisa mais disso, de Mandalorian, histórias realmente que explorem o que é Star Wars fora da família Skywalker, pegando qualquer tipo de estilos. Pode ter realmente segunda temporada, e eles querem mais projetos não canônicos. Para, tipo, finalizar, se tu quiser finalizar agora, tá bom. Eu quero deixar uma última mensagem que é: se você tá reclamando desse projeto, você merece a Ascensão Skywalker. Então é isso. Isso aqui foram as nossas impressões sobre Star Wars Visions, essa antologia de contos em forma de anime de Star Wars. Assistam, vale muito a pena. Várias ideias diferentes. E eu espero ver mais disso em Star Wars no futuro. Eu não quero ver Andor, Lucasfilm. Entenda. Eu quero o meu filme. Eu quero o filme do She-Hulk. Eu não quero a porcaria do Andor. Então é isso. A gente se vê por aqui. Se inscreva no canal do Rick the Third. Tem vários vídeos maneiros lá. A gente se vê por aqui. Até mais e falou! Até a próxima!